gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vim aqui para falar de divisão de acesso e principalmente, da videoconferência que aconteceu nesta semana. Vamos conferir então o que rolou, o que pode acontecer, sai ou não sai a divisão de acesso? Bom, eu conto tudo para você. Divisão de acesso, videoconferência com os clubes da divisão de acesso que aconteceu nesta semana, na terça-feira, e a gente esperava uma definição muito concreta, principalmente em relação a datas da divisão de acesso, rebaixamento, enfim. Mas, na verdade, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, veio com uma novidade para os clubes. Pois é, apresentou uma proposta, uma espécie de uma copinha regionalizada, onde participariam os clubes da divisão de acesso, da Série A do Campeonato Gaúcho e também da Terceirona Gaúcha. E extinguiria a divisão de acesso este ano. Lembrando que já foram disputadas 3 rodadas da divisão de acesso antes da paralisação dessa questão toda de pandemia. Bom, isso foi apresentado aos clubes. E uma nova videoconferência foi marcada para a próxima segunda-feira, dia 15, onde será definido se os clubes aceitam essa proposta da Federação Gaúcha de Futebol, dessa copinha regionalizada, ou se os clubes optam por divisão de acesso. Conversando com alguns dirigentes aí da divisão de acesso, que estavam na videoconferência, e tudo mais, o que deu para perceber nos bastidores é que a grande maioria dos clubes quer que a divisão de acesso aconteça esse ano. Seja lá em agosto, início de agosto, como dia 9, como está marcado, ou na metade de agosto, início de setembro. Mas que ela saia. Bom, Angélica, tudo bem, beleza, vai sair divisão de acesso. Mas e aí? E o público? Vai ter público no estádio? Vai sair público? Vai ter torcida no estádio? Bom, esse é um outro ponto. Os clubes, a grande maioria dos clubes, pelo que a gente percebeu, vão optar pela divisão de acesso, por ela acontecer, seja lá com público ou sem público nessas primeiras rodadas. Porque pelo que a gente percebe, lembrando que o Rio Grande do Sul está dividido por bandeiras em relação à pandemia, com cores no mapa do Rio Grande do Sul, que mostra o quanto a pandemia está, se está no nível mais elevado, no nível médio, nas cores vermelha, amarela, laranja e tudo mais. Então, o que se dá para perceber e o que o governo espera é que em setembro já seja possível, por exemplo, permitir aglomerações de uma certa forma. E aí, poderia sim, em setembro, ser liberado público ao estádio. Ah, Angélica, mas como é que tu vai colocar um monte de gente no estádio? Bueno, não precisa colocar a lotação máxima do estádio. Cada clube pode conversar com o seu próprio prefeito, seu município, com o município, e projetar, sei lá, dependendo da bandeira, 33%, 50%, 25%. Enfim. Só que a gente ficou meio assim porque a gente esperava uma definição nessa videoconferência, principalmente em questão de rebaixamento, transferência e uma data para o acesso. E aí vem o presidente da federação com essa novidade apresentando essa copinha. Se entende que a federação quer aglobar as competições nesse segundo semestre, porque teria o término do Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que não vai ter rebaixamento, divisão de acesso, Terceirona Gaúcha e Copinha, que dá vaga para a Copa do Brasil e uma vaga para a Série D, sem contar os campeonatos de categoria de base. Então, se a gente for levar em consideração isso, são várias competições do segundo semestre. E a ideia da federação provavelmente era englobar tudo isso e fazer uma competição só. O que pode ser uma ideia proposta para um outro ano, mas sem extinguir a divisão de acesso, ou a copinha paralela, fazer a copinha, como é do segundo semestre, paralela à divisão de acesso. Aí vocês me perguntam, Angélica, o que tu acha disso tudo? Gente, não tem como não ter divisão de acesso, porque essa copinha representa não ter os clubes subindo para a Série A. E a gente sabe que o principal objetivo dos clubes do acesso é tentar uma vaga para a Série A do Campeonato Gaúcho. Então, não tem sentido
tu fazer essa copinha, porque tira todo o objetivo e porque os clubes estão lutando, porque que os clubes ainda estão atrás e porque que os clubes do interior ainda respiram. Então, eu acho que deve sim acontecer a divisão de acesso. Posterga um pouquinho, não precisa ser início de agosto. Faz metade de agosto, início de setembro, não tem problema. A divisão de acesso tem datas para acontecer. Mas tudo isso a gente só vai saber na próxima segunda-feira, onde os clubes vão definir. Vai ter divisão de acesso? Sim ou não? E se tiver portões abertos, portões fechados, vai ter rebaixamento? Não vai ter? Tem data? Quando vai começar? Tudo isso a gente vai saber na segunda-feira que vem. Tá certo, gente? Algumas coisas sobre a divisão de acesso. A gente volta sempre que tiver mais informações para, mesmo fora de campo, trazer todas as informações para vocês. Não esqueçam de me seguir lá no canal Angélica FC no YouTube, no Instagram Angélica Varaschini, também no Facebook, enfim, em todas as redes sociais. Um beijo para vocês. Tchau!